Que bom estarmos juntos para cultuarmos ao nosso Deus. Ele é digno de adoração, de louvor. Que bom a gente cantar louvores ao nosso Deus, como igreja, como povo do Senhor. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens intitulada Milagres de Jesus. Claro que não vamos falar sobre todos os milagres, mas vamos destacar alguns deles. E eu quero, para hoje, iniciar com vocês falando sobre o milagre da transformação da água em vinho, que está presente no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 11. Eu sei que, às vezes, nós não temos muito equilíbrio na hora de sentar e na hora de levantar, né? Às vezes a igreja fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, ou então na hora apropriada ou na hora desapropriada. Mas um momento bom para ficar em pé é um momento que a gente está lendo as Escrituras. Então eu sei que você ficou em pé até agora, mas só mais até a leitura dessa passagem. Se você puder se colocar em pé, nós vamos ler, e assim que lermos, orarmos, aí você pode sentar, que não vou pregar com você em pé. João capítulo 2, versos 1 até o versículo de número 11. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumavam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Senhor, nós pedimos que fale conosco por meio das Escrituras, que a tua palavra seja ouvida, crida, e que tenhamos a disposição de praticá-la no nosso dia a dia. O Senhor nos dê uma fé prática, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos que, ao tomarmos conhecimento dos milagres que estão registrados aqui na tua palavra, nós possamos, meu Deus, aprender deles, tirar lições para as nossas vidas e crermos mais em ti, Jesus. Dedicarmos mais nossa vida ao Senhor, confiarmos mais na tua palavra, nas tuas promessas e termos a convicção de que o Senhor é o Deus que age em favor do teu povo e age poderosamente. Fale conosco, a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Muito bem, esta é a história do milagre da transformação da água em vinho em um casamento em Caná da Galileia. A pergunta que se faz é por que começa com este é o primeiro milagre que Jesus realizou. Jesus já estava convivendo com os discípulos, já tinha feito a sua aparição a algumas pessoas de uma maneira mais próxima, porque andava com as pessoas, convidou os discípulos a estarem com ele, e aqui eles, possivelmente numa trajetória de Jesus para Cafarnaum, porque Caná da Galileia está entre Nazaré e Cafarnaum, eles são convidados a participarem de uma festa de casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia, porque é possível que tenha outros Canás nas Escrituras, e aqui é um Caná específico. Eles estão dizendo qual era esta cidade. Era uma vila pequena, talvez aí com 40, 50 famílias no máximo, e ali estava Jesus
realizando o milagre, o seu primeiro milagre. Este é o primeiro milagre registrado com um propósito. E a gente conhece o propósito já listado aí nas Escrituras. Tem outros milagres que Jesus fez. Nós vamos encontrar mais de 40 milagres registrados no Novo Testamento. E esses milagres, eles sempre têm um propósito específico. E o principal deles é destacar o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo, a glória de Cristo. Se você observar o verso 11, é o verso conclusivo de toda esta história. Com estes deu Jesus princípio aos seus sinais. Sinais aponta para alguma coisa. Sinal é uma realidade que está mostrando outra coisa. Por exemplo, Jesus curava os cegos para mostrar que ele era a luz do mundo. Curava, por exemplo, o coxo para mostrar que ele tem todo o poder. Sempre apontava para a pessoa de Cristo Jesus. Quando Jesus multiplicou os pães, sempre para apresentá-lo como o pão da vida, o que sustenta aqui, é para revelar a glória de Deus. O poder transformador de Jesus está presente aqui. E nós encontramos nesta passagem Jesus realizando este milagre, sendo registrado. Não são todos os milagres registrados, você vai encontrar no final do Evangelho de João, dizendo que Jesus tinha feito muitos milagres, mas estes foram feitos para que eles registrados para que eles crescem na pessoa de Cristo Jesus. Quando nós olhamos um texto como esse, temos que ter o cuidado para não olhar as mensagens periféricas e focarmos na mensagem central. E a mensagem central do milagre da multiplicação não está no casamento, não está nos noivos. Você não sabe o nome dos noivos aqui. Está na pessoa de Jesus, na sua obra, no que ele fez. Claro que nós vamos destacar as bênçãos decorrentes da evidência de Jesus como o Messias, como o Senhor, como aquele que tem uma missão a ser cumprida, como aquele em quem nós devemos crer, estão registradas aí neste texto. Portanto, eu estava uma vez ouvindo uma pregação sobre esta passagem e o pregador destacou as talhas, onde as águas foram colocadas, e ele destacou 6 pontos, 6 talhas que nós precisamos aprender a praticar e a identificar na nossa vida. Não é sobre as talhas que o texto está dizendo, o texto está falando de Jesus, e nós precisamos destacar a pessoa de Cristo, a nossa relação com Cristo Jesus e o que ele faz para a nossa vida. Então, pensando nisso, eu quero evidenciar o caráter de Cristo e as bênçãos que advêm desse caráter na nossa vida, que nós podemos encontrar neste texto. A primeira coisa que eu quero destacar é a presença de Jesus. Vou falar sobre a presença de Jesus, vou falar sobre a autoridade de Jesus e sobre o poder de Jesus. Como é que nós identificamos que este texto está revelando a importância da presença de Jesus no meio deste povo? Porque o texto destaca as pessoas que foram convidadas. Maria foi convidada, os discípulos foram convidados, mas está enfatizado aí que também Jesus foi convidado. Jesus estava nesta festa. Jesus estava presente ali naquele casamento. O Senhor Jesus se faz presente no meio do seu povo. Uma das coisas que Jesus tinha o costume de fazer é estar onde as pessoas estavam. Certamente ele passava nas vilas da Galileia, com os pés empoeirados, encontrava as pessoas, se sensibilizava com elas e ajudava as pessoas em suas necessidades. Jesus se fazia presente. Ele não se continha apenas no templo ou nos ajuntamentos solenes, formais, não, ele caminhava com as pessoas. Aqui ele estava numa festa, uma festa de casamento, nesta época durava aí cerca de uma semana. Era uma festa onde convidados iam chegando, chegavam, iam, e a festa ia se desenvolvendo e Jesus estava ali com eles. A presença de Jesus no meio do seu povo faz toda a diferença. A presença de Jesus neste casamento fez uma diferença enorme, porque veio imprevistos nessa festa. Mas Jesus estava ali presente. Quando nós entendemos que a presença de Jesus se manifesta entre nós, nós descansamos diante dos imprevistos e cremos que pode haver uma solução para os imprevistos.
O Senhor Jesus precisa ser convidado para estar nas nossas casas. Nos nossos projetos de vida, nós precisamos incluir Jesus. Muitas vezes fazemos os nossos planos, estabelecemos os nossos projetos, mas não incluímos Jesus. Não queremos que Ele faça parte das nossas alegrias, dos nossos desafios, dos nossos planejamentos. Mas quando nós incluímos Cristo nos projetos da nossa existência, nós vamos ver quão grande é a diferença que isto faz. O Senhor Jesus, estando conosco, Ele promove transformação, Ele manifesta o seu poder, Ele realiza milagres. Na Bíblia tem história de algumas pessoas na casa de quem Jesus esteve. Só para citar algumas delas, Jesus esteve na casa de Pedro, em Cafarnaum, e curou a sua sogra. Jesus esteve na casa de Jairo. Jairo tinha suplicado que Jesus curasse a sua filha, e ele estava a caminho. Enquanto ia em direção à sua casa, a filha de Jairo morre, e Jesus chega lá e ressuscita a filha de Jairo. Na casa de Maria e Marta, lembra? Irmãs de Lázaro, Jesus esteve lá, Lázaro estava morto, e Jesus ressuscita Lázaro. Na casa de Zaqueu, Jesus trouxe salvação, transformação, trouxe cura, restauração. Me convém hoje ficar em tua casa, Zaqueu. Na casa de Levi, um cobrador de impostos, Jesus chama os pecadores ao arrependimento. E ainda é criticado por alguns por comer com publicanos e pecadores. É porque Jesus veio para os doentes, para os necessitados, para aqueles que precisavam de ajuda, de auxílio. Ele estendia a mão. A presença de Jesus entre nós faz toda a diferença. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Se tem uma mensagem que essa passagem, que esse milagre revela para nós, é esta: que Jesus é Deus presente. É Deus que está conosco, que nos auxilia, que nos ajuda. E a pergunta que eu quero fazer a você é: Jesus já entrou na sua casa? Qual a diferença que Ele fez? Já trouxe para a sua vida perdão, cura, restauração? Você pode testemunhar os milagres de Jesus na sua vida, na sua família. Os milagres que Jesus produz, porque Ele tem todo o poder para fazer milagres. Nós vamos ver isso no terceiro ponto. Jesus está presente conosco e traz sobre nós bênçãos sem medida por causa da sua presença. Essa é a profunda observação, a primeira observação que nós fazemos neste texto. A bênção da presença de Jesus conosco. O Senhor está conosco. Eu não sei quão grande é a sua expectativa da presença de Jesus. Às vezes nós fazemos todos os nossos esforços para resolver os nossos problemas sem Jesus, ou ignorando Jesus, a ponto de não conversarmos com Ele a respeito da nossa vida, dos nossos dilemas, das nossas lutas, das nossas provações, tanto interiores quanto as nossas experiências exteriores, as dificuldades que nós enfrentamos. Jesus foi convidado para estar no casamento. O verso 2 diz: Jesus também foi convidado. Ou seja, Ele estava presente ali, se revelando de uma maneira extraordinária, manifestando sua graça, a graça da sua presença, estando com aqueles que tinham necessidades. Mas não apenas esta é a lição que nós tiramos para a nossa vida ao identificarmos este caráter da presença magnânima de Jesus conosco. Ele é o Deus encarnado que se manifestou entre nós, mostrando a sua glória, cheio de graça e de verdade. Mas existe uma segunda lição que nós aprendemos e tiramos para a nossa vida aqui. Se em primeiro lugar nós podemos destacar a presença de Jesus e convidar Jesus para os nossos projetos, em segundo lugar eu quero destacar a autoridade de Jesus. Compartilhe com Jesus as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas. A autoridade de Jesus é revelada à medida que nós confiamos que Ele dará conta de realizar o que é preciso ser realizado para nos auxiliar em nossas dificuldades e em nossas lutas. Você observa no texto que Maria traz uma informação para Jesus.
olha, o vinho acabou. E a resposta de Jesus para Maria é: mulher, o que tenho eu contigo? Aparentemente, nós temos uma impressão de rudeza por parte de Jesus, mas Jesus não foi rude. Em primeiro lugar, nós já podemos concluir que Jesus não faltou o respeito aqui, porque ele é perfeito, ele é santo, sem pecado, ele não desonra sua mãe, ele não desobedece o quinto mandamento, não há imperfeição em Jesus. Da maneira que é colocado em português, talvez a gente tenha essa impressão, mas certamente não foi a intenção de Jesus ser rude com a sua mãe, mas ao mesmo tempo se colocar na sua posição de autoridade. Mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora ainda. E aí Jesus está destacando aqui o tempo da sua ida para a cruz, da sua morte, da sua ascensão. Você vai encontrar no capítulo 7 de João, no capítulo 8 de João, no capítulo 12 de João, Jesus dizendo: não é chegada a minha hora. Não torne esse milagre público, não é a hora ainda de que seja revelado quem eu sou, ou seja revelado o momento de eu ir para a cruz. Mas lá no capítulo 17, verso 1, você vai ver com clareza: é chegada a minha hora, glorifica, ó Pai, o teu nome em mim, para que eu me glorifique a ti. Ou seja, a autoridade de Jesus se estabelece na sua missão, o que ele veio fazer. Certamente Maria devia ter pensado assim: eu vou informar, porque ela conhecia o seu filho, ela sabia quem ele era, e talvez podia ter imaginado: ele pode fazer qualquer coisa e encher esse lugar de vinho. E Jesus, meus irmãos, não estava preocupado ali com o vinho em si, com o milagre da transformação em si, mas com a revelação de quem ele é. As pessoas precisavam perceber que ali estava o Messias prometido, era o Verbo encarnado, era o Deus presente que estava com eles, que tinha uma missão, e essa missão tinha que ser cumprida. Jesus, obviamente, com palavras de autoridade, revela o que ele veio fazer e como ele devia fazer. E é interessante porque o texto destaca de uma maneira clara o que Maria fez depois da resposta de Jesus, mais uma vez evidenciando que Jesus não foi rude com ela, porque ela diz para todos os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, a ênfase da autoridade é Jesus. Maria não está dizendo: fazei tudo o que eu vos disser. Não, fazei tudo o que o meu filho vos disser. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Alguém disse numa frase o seguinte: se você quiser dar atenção a uma ordem de Maria, obedeça esta ordem que ela dá. Fazei tudo o que ele vos disser. Quem tem autoridade é Jesus. O nome que está acima de todo nome não é Maria, não é João, não são os noivos, não sou eu, nem você. É Jesus, o nome que está sobre todo nome. Ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. É ele que deve receber toda a glória, toda a exaltação. Se existe um mérito dos milagres que são realizados, este mérito é de Jesus. Não é nosso, não é na nossa festa, nos nossos círculos de influência que nós recebemos autoridade. É a autoridade que sempre prevalecerá, é a autoridade de Jesus. Meus irmãos, nós temos que crer em milagres, e aqui tem um milagre que nós devemos crer. Eu não sei se é possível crer nos milagres que são anunciados hoje nas igrejas modernas, porque tem tanta coisa que traz tanta confusão, mas eu e você temos a obrigação de crer nos milagres que estão registrados nas Escrituras, porque o texto diz que esses milagres, eles são registrados para que nós creiamos em Cristo Jesus. O milagre dos milagres está na ressurreição de Jesus. Se nós não crermos nos milagres, nós não creremos na ressurreição. Se não crermos na ressurreição, o nosso cristianismo está comprometido. Nós não poderemos dizer que somos cristãos de fato. A autoridade de Jesus é revelada. Verso 5, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Observamos aí que a presença de Jesus é anunciada e é destacada e faz toda a diferença. Ele é o Deus conosco.
Em segundo lugar, a autoridade de Jesus, ela também é revelada, porque ele assume a responsabilidade de fazer as coisas segundo lhe apraz, segundo a sua direção, segundo a sua força, segundo o seu poder. E este é o terceiro ponto que eu quero destacar. Se no primeiro ponto destacamos a presença de Jesus, no segundo ponto a autoridade de Jesus, no terceiro ponto nós destacamos o poder de Jesus. Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha aí o verso de número 6, o que nos diz. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 metretas. As talhas de pedras eram talhas que podiam receber até 1 metreta, era correspondente a 40 litros, então os comentaristas acreditam que em cada talha de pedra cabia de 80 a 100 litros de água. E essas talhas eram usadas para as purificações das mãos, dos pés, quando os judeus iam tomar as refeições nas casas, por exemplo. E Jesus disse aí, olha, essas 6 talhas de pedra, enche todas elas até a borda de água. Ele deu uma ordem para os serventes, enchei, está claramente aí, olha, verso 7, Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Uma coisa interessante, que me chama a atenção, é interessante aqui, observarmos que Jesus não está interessado em fazer coisas que sejam espalhafatosas, ou seja, que todos vejam e celebrem, e pulam, e gritem. Não, ele dá uma ordem ordinária, ou talvez natural, enche aí de água essas talhas. Ele não mandou os serventes ir servir ao mestre-sala e dizer, olha, diga que foi Jesus, porque as coisas que Jesus faz são identificadas, quem conhece a Jesus sabe que ele é cheio de poder. E os serventes então pegam aquelas 6 talhas de pedra, as enchem de água, e o verso 8 diz assim, lhes determinou, olha a autoridade de Jesus aí sendo apresentada, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Verso 9, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, o poder de Jesus se manifesta aí. Eles levaram água, e se bem que os serventes sabiam o que eles tinham feito, porque o texto está dizendo que eles encheram as talhas de água, mas quando talvez o mestre-sala enfia ali uma cumbuca, um copo, o que for, uma taça, e pega aquela água, não era água, era vinho. Não era qualquer vinho, era de melhor qualidade. 2 coisas a gente pode aqui destacar. As coisas que Jesus faz extraordinariamente. Havia qualidade na manifestação do poder de Jesus. Não era qualquer vinho. Da forma natural que os homens hoje fabricam o vinho, talvez demora tempo, anos aí para o vinho ficar bom, para ser fermentado, guardado. Os que entendem disso sabem que quanto mais velho o vinho, melhor é o seu aroma, melhor o seu paladar, o seu gosto. E aqui imediatamente o milagre foi feito. Não precisou de tempos, de anos para que esse vinho fosse um bom vinho. O melhor vinho, a ponto do mestre-sala dizer, olha, normalmente servem primeiro o bom para depois servir o ruim. Aqui está o inverso. O melhor deixou por último, porque tudo que Jesus faz, ele faz perfeitamente. Não só qualidade, mas havia quantidade. Imagina aqui 6 talhas que cabiam 100 litros cada talha, fazendo uma matemática simples, 6 vezes 6, 6 vezes 100, 600. 600 litros de vinho abundantemente, numa festa de 7 semanas, convidados vinham e iam, e eles precisavam ser servidos. Jesus não deixa a vergonha imperar naquela festa, mas ele traz glórias, mas a glória é para o seu nome. Você não sabe o nome do noivo, o nome da noiva, o nome da festa. É possível que eram conhecidos de Maria, eles estavam presentes ali, mas a ênfase está na pessoa de Cristo Jesus. É Ele que supre abundantemente e supre com qualidade.
600 litros de vinho para ser servidos na festa. O poder de Jesus se manifesta. O poder de Jesus se manifesta naqueles que creem no nome do Senhor. O poder de Jesus se manifesta na vida daqueles que se entregam aos cuidados do Senhor, que se submetem ao Senhor. Jesus manifestou o seu poder entregando a sua vida por mim e por você. Se você observar, o final da história destaca o propósito deste milagre. Com este deu Jesus a seus sinais, princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Realizou o milagre, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. É claro que esta passagem aponta também, nos faz fazer uma ligação com a realidade da obra redentora de Cristo Jesus em nosso favor. Manifestando a sua presença, tornando-se homem, assumindo a forma humana, vivendo uma vida como homem, cumprindo uma missão perfeita, exercendo a sua autoridade em todo o tempo, mantendo-se puro, incontaminado das coisas deste mundo, realizando uma obra extraordinária e uma obra completa. Jesus na cruz do Calvário, ele morreu por mim e por você. O sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário é que nos liberta dos nossos pecados, que nos traz vida. Ele morreu em nosso lugar. Se manifestou entre nós e jamais se fez ausente. Porque mesmo depois da sua morte, ao subir aos céus, ele disse que estaria conosco para sempre por meio do seu Espírito. Até a consumação dos séculos o Senhor estará conosco. Sempre o Senhor estará conosco. Ele está presente hoje aqui. Quem sabe para realizar milagres na sua vida, para manifestar o seu poder, para trazer a você a confiança plena de que Ele é cheio de autoridade e que por estar ao seu lado, estar junto de você, você pode se derramar na sua presença, confiar nele e receber dele o que você precisa. Às vezes nós olhamos as experiências da nossa vida e as amarguras que experimentamos nos passos da nossa história. Quem sabe porque estamos ignorando a presença de Jesus? Fazemos as coisas do nosso jeito, decidimos da nossa forma. Achamos que a nossa ordem precisa prevalecer em detrimento da ordem de Jesus. Achamos que o que tem toda a autoridade somos nós. Achamos que o protagonista do universo somos nós. Que o crédito das coisas que são realizadas somos nós, precisam ser dados a nós. Nós somos o dono do universo, a força está nas nossas mãos. Não, queridos, o Senhor é digno, Ele é poderoso, Ele é soberano e Ele pode fazer muito mais do que nós podemos pensar. Nós encontramos nessa passagem a bênção da presença de Deus, manifestando a sua bondade, sua generosidade, a sua compaixão e sensibilidade para os necessitados. Houve aqui uma necessidade, faltou vinho, mas nós vemos também a autoridade de Jesus trazendo provisão. A necessidade não exclui a possibilidade de transformação quando Jesus está presente. Ele pode prover o que está faltando. Às vezes nós sofremos a falta de coisas importantes na nossa vida porque não vamos na fonte certa buscar a provisão. Jesus é toda a provisão. Aqui neste casamento houve uma necessidade, faltou o vinho, mas Jesus proveu o vinho. E o que Jesus faz é sempre melhor do que nós já temos. Sempre traz abundantemente. Ele manifesta a sua presença, ele revela a sua autoridade e ele manifesta o seu poder. É isso que eu gostaria que você pensasse ao lembrar do milagre, o primeiro milagre registrado que Jesus fez nos evangelhos. O milagre da transformação da água em vinho, revelando quem ele é. Porque ao saber quem ele é, nós vamos nos submeter a ele.
Você observa aí que o verso 11 diz assim: os seus discípulos creram nele. E talvez a pergunta que nós levantamos é: não cria Jesus os discípulos em Jesus? E a resposta é claro. Aceitaram o convite de segui-lo, estavam seguindo a Jesus, mas a respeito da sua obra e missão eles foram aprendendo à medida que eles iam convivendo com Jesus. Aqui os discípulos não teriam dúvida de que aquele era o Deus encarnado, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Iam anunciá-lo. O milagre tem o propósito de exaltar a pessoa de Jesus. E agora os discípulos creram em Jesus, de que Ele é o Deus presente. Os discípulos creram em Jesus, que a palavra que precisa ser obedecida é a palavra de Jesus. Os discípulos viram o poder de Jesus e sabiam que ao enfrentar as lidas da vida, ao proclamar o Evangelho, certamente eles não estavam sós e seriam bem-sucedidos. Nós vamos sair hoje aqui deste tempo. Vamos enfrentar as nossas lutas. A missão dos discípulos é a minha missão e é a sua missão. E a pergunta que nós fazemos é: nós temos a convicção da presença de Jesus conosco, nos ajudando nos momentos difíceis ou suprindo as dificuldades, as necessidades que nós enfrentamos, e que Ele tem o poder de realizar aquilo que aos nossos olhos são impossíveis. Às vezes nós pensamos que não há possibilidade de reverter situações difíceis na nossa vida, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Você crê nisso, querido? Pensa num problema na sua existência, na sua vida, na sua família, na igreja. A igreja às vezes enfrenta lutas, provações. Qual tem sido a sua aproximação e a sua abordagem diante desses problemas? O que você tem feito? Desesperado? Buscado a sua forma, os seus recursos para resolver esses problemas? Ou você tem confiado no Senhor? Entregue a Ele os cuidados da sua vida. O salmista diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Deus está conosco. O milagre que Jesus faz revela a sua glória e abençoa o seu povo. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus.